o poder da espiritualidade nas afirmações milagrosas. Em primeiro lugar, eu preciso deixar bem claro aqui que esse não é um curso que envolve nenhum tipo de religião, muito pelo contrário. Eu não tenho uma religião específica para a minha vida, por isso eu amo todas as religiões. Esse é um treinamento para todas as religiões, independente da religião que seja. Mas eu acredito que falar sobre espiritualidade vai fazer uma grande diferença. Por quê? O milagroso, as afirmações milagrosas, elas acontecem no invisível. Invisível é aquilo que você não consegue enxergar com o olho nu. Acontece no mundo do ser. E não é do mundo do ter. E não é do mundo do fazer. É no mundo do ser. E o ser é invisível ao olho nu. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, historicamente falando, ela veio antes da religião. Muitos anos, milhares de anos antes da religião começar a ser organizada como é hoje, já existia a espiritualidade, ou seja, já existia a relação do homem com algo superior, com algo que ele não conseguia enxergar a olhos nus. Tá bom? E, mais uma vez, eu sei que eu vou ficar repetitiva aqui, mas eu tenho que repetir sempre para não confundir. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Você pode ser uma pessoa religiosa e não ser espiritualizada. Você pode ser uma pessoa religiosa e ser espiritualizada. E existem pessoas que são espiritualizadas e não são religiosas. E existem pessoas que são espiritualizadas e são religiosas. E no meu caso, eu sou espiritualizada e amo todas as religiões. É isso, tá bom? É importante saber fazer essa distinção. E a espiritualidade veio antes da religião. Historicamente falando, culturalmente falando, socialmente falando, a religião surgiu como uma necessidade de organizar a espiritualidade. Por quê? Antes das grandes cidades, que a gente chama de polis, né? O ser humano era muito gregário, ele andava de um lado para o outro, muito nômade, digamos assim. E em cada lugar que ele parava, alguns seres humanos tinham uma necessidade de fazer declarações à sua espiritualidade, de praticar a sua espiritualidade. Com o crescimento da população, surgiu as grandes cidades, as polis. E na poli, cada ser humano tinha sua forma de expressar a sua espiritualidade. Alguns acendiam incenso, outros faziam rituais na luz da lua, ou outras mulheres faziam rituais com as suas menstruações. Era um bando de gente fazendo cada um o seu ritual ali, de acordo com a sua espiritualidade. E aí a religião veio também como uma necessidade de organizar isso. Houve uma organização e declarou-se na polis, a partir do ano 0 de Constantino, né, que isso aqui é quase uma aula de história, mas só para você entender, pegaram e organizaram a espiritualidade. A partir de agora, foi mais ou menos assim. A partir de agora, vocês vão rezar nessa pedra todo domingo às 18 horas. Por quê? Por uma forma de organizar. Porque se cada um fizesse a sua espiritualidade do seu jeito, né, praticasse a polis, ou seja, a união das pessoas dentro da cidade ficaria insuportável. Então a religião surgiu, historicamente falando, culturalmente falando, como uma maneira de organizar a forma como cada um expressava a sua espiritualidade, tá bom? Então não confundimos espiritualidade com religião. Ok? E o que é a espiritualidade? É aquilo que você não consegue enxergar a olho nu. E dentro dessa espiritualidade, no meu método, tem a lei da atração, tem o seu inconsciente, tem intuição, clarividência, clarociência e outras questões mentais que você experimenta quanto mais você se aprofunda na sua espiritualidade, quanto mais você se aprofunda com o invisível. Lembra que eu falei do silêncio milagroso? O silêncio milagroso é uma das formas de você acessar esse invisível que mora dentro de você. Quando você pensa em alguma coisa, quando você faz uma declaração de uma afirmação milagrosa, por exemplo, você está movendo a massa invisível que te cerca. Olha aqui ao meu redor. Se você olhar ao meu redor, você vê muita matéria, não vê? Você vê o meu blazer, você vê meu cabelo, você vê a minha mão, você vê o meu esmalte, matéria. Mas aqui dentro está acontecendo espiritualidade. Se você pegar o microscópio e olhar minha mão, você vai ver que como é que fala, Wínola? As células, elas se movem ali uma pertinho da outra, né? Uma pertinho da outra, como átomos, assim, se movem uma pertinho da outra, mas elas estão ligadas por uma energia. E é aí que atua a espiritualidade, tanto dentro de nós quanto nas coisas. E quando você pensa em alguma coisa que você deseja, quando você declara alguma coisa, você está movendo esse invisível. Aquilo que você deseja, muitas vezes,
é material, né? Você quer um carro, você quer uma casa, você quer um aumento de salário, você quer uma roupa, você quer ir num restaurante bom, isso tudo é material. Mas esse material, ele vai chegar até você e ele vai voltar para você várias vezes, quantas vezes você desejar. Ou ele vai chegar para você de uma forma plena, legal e muito bacana, dependendo do seu nível de espiritualidade. Por quê? Na verdade, a gente não quer as coisas. Você não quer um carro porque quer um carro. Você quer um carro pelo desejo de se sentir segura, desejo de status, desejo de tranquilidade, desejo de velocidade. Você quer um sentimento, por isso que você deseja aquele carro. Então, quanto mais você desenvolve esses sentimentos, maior é a velocidade e a chance de você atrair aquilo que você deseja, porque você atrai pelos sentimentos. Então, quanto mais você desenvolve sentimentos de status, de luxo, de conforto, de riqueza, de segurança dentro de você, mais você vai atrair isso para sua realidade. Beleza? Mas não basta só atrair, você tem que usufruir também. Né? Quantas vezes a gente tem um desejo, o desejo vem, a gente não consegue nem usufruir, ou usufrui de maneira que não dá muito certo. Então não é só desejar, não é só alcançar, não é só criar, não é só atrair, é atrair e aproveitar. E isso tem muito a ver com a espiritualidade, ou seja, como você lida com aquilo que você não enxerga a olhos nus. Por exemplo, o seu pensamento, a sua intuição, a sua clarividência, a sua forma de lidar com as coisas sem precisar falar, né? A sua intuição, aquilo que bate o seu coração, a sua persistência, a sua teimosia, a forma como você lida com seus sentimentos, seus medos, suas angústias, sua qualidade de pensamento tem muito a ver com a espiritualidade. Quanto mais você desenvolve a espiritualidade mediante o meu método, mais você é uma pessoa que atrai, cria e replica isso outras vezes e que aproveita as suas criações, que realmente sente as suas criações, que realmente vivencia as suas criações. Então, aprenda o seguinte: quanto mais você desenvolve a sua espiritualidade, mais você vai atrair, criar e aproveitar a sua vida. E aqui nesse treinamento, ele todo é um treinamento onde você vai em diversos níveis, mesmo naquele momento que você está pensando assim, não estou entendendo nada, você está entendendo, o seu cérebro está entendendo, o seu organismo está entendendo, ele é muito mais inteligente do que você pode pensar agora. E em todos os treinamentos que eu estou te dando aqui, em todos os vídeos, você está fazendo um caminho seguro, um caminho firme e um caminho muito potente para você desenvolver cada vez mais o poder do invisível dentro de você. Tá bom? Então, preste atenção. Religião não tem nada a ver com espiritualidade. Você pode ser os dois e praticar os dois ao mesmo tempo, ou praticar um ou outro. E aqui, mesmo se você for uma pessoa religiosa, ou se você não for, esse conhecimento é para você, tá bom? Nós não temos nenhum tipo de discriminação aqui, muito pelo contrário, nós abraçamos e amamos todas as religiões. Mas, como eu deixei claro para você aqui, espiritualidade é uma outra coisa que potencializa até a sua religião. E se você não tem nenhuma religião, tá tudo bem, mas aprende que o invisível tem um poder que talvez você nunca tenha acessado. E aqui, no Afirmações Milagrosas, você vai não somente começar a acessar, mas você vai aprender, você vai introjectar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Eu sou Jaqueline Salles, te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.